Dois exemplos assim bem claros dessa tendência dele são a gramática de Narizinho, né, da Emília, né, e o Poço do Visconde, né, de Sabugosa, quando ele discute questões que eram extremamente atuais, que era a luta do petróleo, né, pelo petróleo brasileiro, que era desenvolvido com ele. Quer dizer, ele também começa digamos assim, incutir nas crianças uma certa mentalidade, mas eu acho que é esse o termo mesmo, nacionalista, né? Quer dizer, de defesa da nação, né? De defesa da língua, de defesa das riquezas nacionais, né? Quer dizer, ele tinha essa preocupação também. Em harmonia com as suas preocupações didáticas e pedagógicas, ele visou a esse objetivo de formar nas crianças, né, formar cidadãos preocupados com as questões nacionais. Ele era um homem muito preocupado com o desenvolvimento brasileiro. Sobretudo depois que ele passou uma temporada de 4 anos nos Estados Unidos, de 1927 a 1931, ele se tornou extremamente preocupado com o atraso brasileiro. E ele, quando voltou dos Estados Unidos, ele voltou com a preocupação de contribuir diretamente com a sua ação pessoal na solução dos problemas brasileiros. E ele havia feito uma equação dos problemas brasileiros, que era a seguinte: ele chegou à conclusão de que a explicação do desenvolvimento americano nos Estados Unidos e, consequentemente, da disparidade entre o desenvolvimento dos Estados Unidos e o desenvolvimento do Brasil, o contraste entre o desenvolvimento americano e o atraso brasileiro, se explicava, na opinião dele, nas conclusões a que ele chegou, observando diretamente o fenômeno americano, pela produção de ferro e de petróleo. Então, ele concluiu isto, que ele precisava passar ao povo brasileiro a mensagem de que era preciso produzir ferro, aço e petróleo. Que sem isso o Brasil seria eternamente um país atrasado e dependente. A sua emancipação, a emancipação do Brasil, dependia de passar a produzir ferro e petróleo na mesma proporção em que os Estados Unidos produziam. E logo que ele chegou ao Brasil, de volta dos Estados Unidos, em 1931, ele publicou um livro chamado Ferro e deu início a providências no sentido de criar companhias de exploração do petróleo. Ele queria localizar petróleo. Queria provar que o Brasil tem petróleo. Sobretudo porque havia naquela época uma mentalidade segundo a qual não havia petróleo no Brasil. Ele, então, entrou de corpo e alma nessa luta, fundou companhias que não deram certo do ponto de vista econômico-financeiro. Ele perdeu dinheiro, bastante dinheiro. Ele até disse certa vez o seguinte, que havia tentado durante muito tempo conseguir produzir petróleo para ter bastante dinheiro para poder escrever, para escrever com tranquilidade financeira, e aconteceu o contrário. O dinheiro que ele ganhava como escritor, ele perdia nas suas lutas pelo petróleo.
essa questão do petróleo gerou 2 livros da parte do Lobato. Um, em 1936, que é um livro chamado O Escândalo do Petróleo, em que ele narrava as peripécias das suas lutas para tentar encontrar petróleo no Brasil. E as dificuldades que lhe eram opostas pelo governo federal. Por uma série de razões, o governo achava que não devia facultar a produção de petróleo, a prospecção, a pesquisa do petróleo a particulares, como mais tarde acabou acontecendo por intermédio do monopólio estatal do petróleo. E o Lobato defendia o direito de cada brasileiro de procurar petróleo, procurar e produzir petróleo. Dessa sua luta resultou o livro O Escândalo do Petróleo, que foi um livro marcante na época. Vendeu muito, foram feitas várias sucessivas edições. E mais tarde, o Lobato acabou vindo a ser preso, foi condenado pelo Tribunal de Segurança Nacional, por causa de uma carta que ele escreveu ao Getúlio. E essa carta foi considerada muito desrespeitosa. Ele foi absolvido em primeira instância, no processo movido contra ele, mas foi condenado em segunda instância pelo tribunal. E foi condenado a 6 meses de prisão e cumpriu 3 meses. Ele foi efetivamente recolhido a uma prisão em São Paulo durante 3 meses. Há um outro livro, que é o que você citou, O Poço do Visconde, este destinado a crianças, que ele escreveu para ensinar, para provar que havia petróleo no Brasil e para ensinar como fazer no sentido de se conseguir produzir petróleo no Brasil. É um caso muito interessante de engajamento literário. Agora, esse engajamento literário dele se amplia, né? Porque o Lobato, ele acaba numa defesa constante do livro, né? Ele diz assim, o livro tem que ser vendido como sabonete, né? Tem que ser vendido em massa mesmo. E escrevia para os armazéns, para oferecer livros, quer dizer, fazia uma campanha mesmo em defesa do livro, né? Quer dizer, esse lado prático dele também em defesa do livro, né? Quer dizer, como era que isso funcionava? Bom, isso aí, esta é uma etapa, é uma fase da vida do Lobato um pouco anterior à do petróleo. Quando ele havia se tornado fazendeiro, por motivo de uma herança recebida de um avô, e passou cerca de 5 anos como fazendeiro, no Vale do Paraíba, em São Paulo. E essa fazenda vinha trazendo a ele contratempos, aborrecimentos diversos, e um certo atraso econômico. Ele não conseguia fazer com que a fazenda lhe desse dinheiro. Ele acabou vendendo a fazenda, foi um lance de sorte, porque ninguém queria comprar. E o dinheiro que ele recebeu como produto da venda da fazenda, ele, tendo se mudado para São Paulo, adquiriu em São Paulo a Revista do Brasil. A Revista do Brasil era uma revista fundada cerca de um ano antes por um grupo de jornalistas do estado de São Paulo. Era uma revista de cunho com preocupações nacionalistas, de defesa da cultura nacional.
na qual o Lobato logo começou a colaborar e que ele veio a adquirir. Ele se tornou proprietário da Revista do Brasil. Como proprietário da Revista do Brasil, ele acabou resolvendo publicar em livro diversos contos que ele havia escrito nos anos anteriores. Então, ele, de certo modo, transformou a Revista do Brasil numa editora, no embrião de uma editora, e publicou o seu primeiro livro, Urupês. Esse livro foi seguido de outros, e ele acabou, então, tendo a ideia e a iniciativa de criar uma editora propriamente dita, que não a Revista do Brasil, uma editora autônoma, uma empresa editorial. E aí ele se tornou um editor francamente inovador. Foi quando ele fez o que você mencionou. Ele achava que, se não havia leitores de livros no Brasil, se não havia mercado comprador para uma editora prosperar, se consolidar no Brasil, o que era preciso fazer? Era preciso fabricar leitores, ir atrás dos leitores. Então ele escreveu para farmácias, até açougues. Ele escreveu até para açougueiros, propondo que eles se dispusessem a vender uma mercadoria chamada livro. A carta circular que ele mandou para essa gente é um primor de criatividade. E muita gente topou. Então, farmácias, lojas, etc. Não havia livrarias praticamente no número decente no Brasil, como hoje. Ele, então, para fazer com que o livro chegasse às mãos do público leitor, que era um público meramente potencial na época, ele usou esse expediente. Escreveu até para açougueiros, né? E ele conseguiu vender bastante livro. As edições dele, da editora dele, Monteiro Lobato e Companhia, eram edições de tiragens relativamente numerosas para a época. Não é desta época, mas é dele aquela frase famosa, né? Um país se faz com homens e livros. E então, ele, como disse um grande biógrafo dele, o Edgar Cavalheiro, ele inundou o Brasil de livros. Havia poucas editoras no Brasil naquela época. Duas das principais não eram brasileiras, a Garnier e uma outra francesa, cujo nome Lemer. E as poucas editoras que havia editavam muito pouco e, sobretudo, não editavam autores brasileiros. Uma das inovações que fez foi a de dar prioridade ao autor nacional, e ele revelou um grande número de escritores brasileiros que depois se tornaram bastante lidos e importantes e que até então tinham seus livros guardados nas gavetas por falta de editor. Um deles, por exemplo, o Paulo Setúbal. Que fez toda uma historiografia brasileira a partir dos romances históricos. Monteiro Lobato foi uma figura fundamental, um dos fundadores da cultura brasileira, da editoração brasileira. E por isso nós homenageamos ele conversando hoje aqui no Entrevistas com Alaô Barbosa, que além de escritor é um especialista na obra do Monteiro Lobato. A gente fica por aqui, mas você pode entrar em contato com a gente, dar suas sugestões e opiniões sobre nossas entrevistas através do e-mail entrevistas@
senado.gov.br. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.